ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Olá, o Jornal em Tempo de hoje começa falando de greve. A paralisação de 3 dias dos funcionários da Amazonas Energia pode deixar 400 mil pessoas sem luz na capital e ainda prejudicar o polo industrial de Manaus. Políticos atrasados, às vésperas do fim do prazo, alguns candidatos até agora não oficializaram as candidaturas no TRE. Últimos dias, campanha de vacinação contra a paralisia infantil para menores de 5 anos termina nesta sexta-feira. Alerta aos pais, casos de virose intestinal deixam postos de saúde lotados. As principais vítimas são as crianças. Superação. Deficientes físicos enfrentam dificuldades para entrar no mercado de trabalho. E uma reportagem especial mostra que 15 mil crianças trabalham nas ruas da capital. E o pior, ficam longe da escola. Eu sou Marcela Rosa, o Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A greve dos funcionários da Amazonas Energia pode prejudicar o polo industrial. O comando de greve ameaça parar algumas usinas termoelétricas até sexta-feira. 500 funcionários pararam o trabalho, segundo o comando de greve. Os setores de operação e manutenção da Amazonas Energia funcionam só com 30% do efetivo. A sociedade em si ela já está sendo prejudicada justamente em função de algumas interrupções, em função do verão forte aqui em Manaus, né? Em função da paralisação, poderá ter uma interrupção até um pouco mais prolongada. A paralisação pode deixar 400 mil consumidores sem energia elétrica na capital. O distrito industrial é um dos segmentos que mais podem ser afetados com essa paralisação, principalmente nas usinas 1 no bairro Aparecida e 2 no Mauazinho, já que são elas que fornecem energia para as indústrias de Manaus. Para atender esta demanda, seria necessário que 100% dos trabalhadores estivessem ativos, mas só 30% estão em atividade. A maioria das empresas tem gerador, só que o custo da energia gerada pelo gerador é muito alto também. Isso é utilizado só numa emergência, numa queda de energia num período curto, para você não ter a sua produção impactada. O movimento é nacional e entre as reivindicações estão reajuste salarial de 10%, implantação do plano de cargos e remunerações e melhoria no plano de saúde. Funcionários da empresa nos municípios de Parintins, Presidente Figueiredo, Codajás, Manacapuru, Itacoatiara e Iranduba também aderiram à greve. Em nota, a Eletrobras Amazonas Energia informou que a paralisação não vai prejudicar o fornecimento de energia elétrica. Mototaxistas vão ser fiscalizados como motoqueiros comuns em uma operação de trânsito que começa este mês. Segundo a SMTU, não há como monitorar o serviço de mototáxi porque ele ainda não é autorizado em Manaus. Entre milhões de brasileiros que ganham a vida sobre 2 rodas, uma categoria que cresce cada vez mais é a dos mototaxistas. Em Manaus, eles já passam dos 12 mil. Para alguns passageiros, é um quebra-galho importante no trânsito da cidade, mas para outros é um risco. Perigoso demais. É muito assalto também, se diz fácil, né? Os pontos de mototáxi estão espalhados pela capital e tem até tabela de preços. Apesar do Brasil ter reconhecido a profissão de mototaxista, o serviço precisa ser regulamentado pelas prefeituras. O projeto de lei que regulamenta o serviço de mototáxi ainda tramita na Câmara, mas a SMTU já decidiu que vai restringir a circulação dos mototaxistas na capital. Eles só poderão circular nas zonas norte e leste da cidade. A SMTU entende que o transporte individual de passageiros sobre 2 rodas, em grandes distâncias, ele é extremamente inseguro e desconfortável. As associações não concordam. Ele está reconhecido como profissão na lei federal e que esse transporte ele não pode ser restringido simplesmente para a metade de uma zona ou 2 zonas da cidade. Regras de transporte e estratégias de fiscalização só devem ser definidas com a regulamentação prevista para 2013. Mas os mototaxistas vão ser fiscalizados como motoqueiros comuns em uma operação de trânsito que começa dia 17 de julho.
A Avenida Humberto Calderaro vai ter 300 metros de grade de proteção no meio-fio. A medida é para incentivar o uso da passarela ainda em construção. Segundo uma pesquisa feita pelo Manaus Trans, morrem mais pedestres do que motoristas em acidentes de trânsito aqui em Manaus. Em instantes, como evitar as viroses nesta época do ano e os prédios abandonados que mancham a imagem da cidade. Daqui a pouco.